É comum a gente ouvir que é preciso estudar o passado para entender o presente. Pode-se dizer o mesmo quando se fala da história do autismo. Encontramos diversas discussões e polêmicas ainda hoje sobre a condição. Mas já parou para pensar quão controversas foram algumas de nossas figuras históricas mais marcantes? É por isso que vamos fazer um resgate histórico simples e breve sobre essas personalidades uma vez por mês, nessa parceria entre o podcast Introvertendo e o portal O Mundo Autista. Com vocês, Léo Connor. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Para começar, Léo Connor era considerado um dos maiores psiquiatras infantis do mundo. Isso já na década de 30, quando a subespecialidade ainda era recente. Em 1943, ele foi o primeiro a descrever as características que levaram o autismo a se tornar o diagnóstico específico. Você provavelmente já ouviu a expressão autismo de Connor. De fato, a visão dele sobre o que seria a síndrome reinou soberano por quase 50 anos. Connor nasceu na Áustria-Hungria, em 1894. Ele teve a criação judaica, como uma boa parte dos moradores da região à época. O pai dele tinha alguns sinais dos pacientes que viria examinar no futuro. Connor herdou da mãe as boas habilidades sociais e a necessidade por aprovação. Ele ignorou os conselhos para se tornar rabino e formou-se em medicina em 1921, na mesma década em que se mudou para os Estados Unidos, onde se tornaria pai da psiquiatria americana. Connor era uma figura bastante popular nos Estados Unidos pela sua boa relação com a imprensa. Durante a Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazismo na Europa, ele ajudou vários médicos judeus a saírem da Alemanha e da Áustria, nas crescentes ameaças do Terceiro Reich. Entre as pessoas que ele ajudou e se aproximou estavam George Frankl e Annie Weiss, que trabalharam com casos possíveis de autismo na década de 30. Foi trabalhando como psiquiatra na Universidade Johns Hopkins que ele travou seu primeiro contato com Donald Triplett, a primeira pessoa a ser diagnosticada com autismo no mundo. Ele observou semelhanças entre este primeiro caso e os das 10 crianças e, daí, por meio de sua apresentação, começou a tomar forma o que conhecemos como autismo. Esta pesquisa se consolidou em uma obra chamada Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, publicada na revista Nervous Children em 1943. Na visão de Connor, as crianças de sua pesquisa eram emocionalmente e socialmente distantes, tinham comportamentos repetitivos, deficiência cognitiva e ausência de fala. Ele chegou a afirmar que a condição era extremamente rara, algo que se viu desconstruído nas décadas que viriam. A contribuição do médico, claro, também envolve uma controvérsia ainda maior. Em um artigo da revista Time, em 1948, Connor escreve que os pais restritivos conservavam meticulosamente, entre aspas, as crianças com autismo em uma geladeira que não descongelava. A metáfora gerou a expressão mãe geladeira. Este conceito, com base na psicanálise, responsabiliza as mães pelo autismo dos filhos como uma espécie de consequência da falta do afeto delas. Antes de morrer, Connor voltou atrás em suas afirmações. Por isso, as avaliações em torno de sua biografia são até hoje discutidas. O jornalista Steve Silberman, em seu livro Neurotribes, teceu várias críticas ao psiquiatra, especialmente por suas controvérsias. Por outro lado, John Dovan e Karen Zucker, em Outra Sintonia, estabeleceram como figura central na concepção do autismo como diagnóstico. Em 1940, um outro pesquisador, também controverso, desenvolveu estudos similares sobre a perspectiva diferente. O nome dele era Hans Asperger, e somente nos anos 80, a junção da visão de ambos por uma terceira pesquisadora, Lorna Vig, começara a desenhar o espectro do autismo como conhecemos hoje. Mas tudo isso é assunto para os próximos episódios, não perca!
Essa é uma parceria com o portal O Mundo Autista e o podcast Introvertendo. O texto é de Victor Mendonça e Thiago Abreu, a locução de Luca Nolasco e a edição é de Thiago Abreu e Glauco Minossi. Muitíssimo obrigado.